Paz e graça a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir em Salmos 127. Esse mês a gente está falando sobre... Alguém lembra? Família. E todo mundo aqui tem família? Amém. Amém, né? Todos fazemos parte de uma família. E é estranho você ser mais velho do que eu e ouvir eu falando sobre uma família, né? O que é que aquele garoto está fazendo ali em cima? Vai vir falar sobre pai e mãe? É um garoto. É um garoto, eu tenho 19 anos de cristão, de batizado. Eu fui batizado. Mas é estranho para você, né? O que é que eu já passei de experiência na minha vida como pai, né? Que recente. Sou um pai recente, a Nara é uma mãe recente, mas um pouquinho de experiência a gente já conseguiu aí como pai e mãe, né? E para falar sobre família, a gente, como cristãos, a gente também fala sobre Deus, fala sobre o lar, sobre a edificação, né? E esses dias, algumas pessoas aqui sabem que a gente, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente conseguiu comprar a nossa casa. E parece que tem tudo a ver, né? Parece que Deus ele aproveita esse momento para falar, né, para a igreja. E hoje mesmo, eu estava lá com o G, a gente estava pintando lá. Desde ontem que a gente está lá, sabe? Eu contratei um rapaz para ajeitar um gesso lá, mas ele fez pior do que esse calçamento aí. E aí eu cheguei lá, que foi isso aqui que esse cara fez? Aí eu fiquei triste, eu fiquei desolado, aí fui atrás de ligar para ele, nada, e ele não falava no zap, não respondia, e pronto, ele fez um serviço qualquer e saiu e deixou aí. E agora eu que vou ter que arcar com as consequências, né? E foi uma das coisas dessa casa. A gente recebeu, apesar da casa nova, a gente está tendo muito trabalho com ela, com pintura. Eu ainda vou ter que trocar a energia e a água para o meu nome. É um lugar que não é tão perto. É aqui no Maracanaú, mas a gente anda por uns caminhos meio tortuosos até chegar lá. E eu olhando hoje e percebendo que a casa está totalmente vazia, tirando as latas de tinta e as coisas de limpeza que tem lá, mas não tem móveis, não tem pessoas ainda, não tem uma família morando lá dentro, e me fez refletir sobre muitas coisas, sobre como nós, como família, temos arrumado a nossa casa, sobre como nós temos edificado o nosso lar, né? E eu fiquei naquela. Ontem eu estava triste, mas hoje eu já estou pensando isso me alegrou. Porque é um lar que está nascendo ali. A gente está sendo a primeira família que vai habitar aquele lugar. Então, a partir dali, a gente vai estar construindo um novo lar. A gente já mora numa casa, a gente já viveu junto em outras casas, mas é a primeira vez que a gente vai, vamos supor, morar junto com o Eric, nós três como uma família. Que até então a gente ainda mora com a minha mãe, que está uma bagunça a casa, e até agora a gente não viveu ainda como uma família. E esses dias lá, ajeitando essa casa e aí tendo bastante trabalho, me fizeram refletir em muitas coisas sobre a nossa vida como família. E eu fiquei tão preocupado que eu tenho que, o mais rápido possível, ter uma casa pintada. Eu tenho o mais rápido possível que ter... Eu mandei colocar cerca elétrica porque lá é um lugar... Não é um lugar tão perigoso, mas, né, a gente não pode confiar em qualquer pessoa. E mandei colocar esse gesso, saiu, meu Deus, eu tenho que terminar logo isso, e eu fiquei ansioso com isso. Eu ainda estou ansioso, mas uma das coisas essenciais eu não fiz ainda lá. E eu estava pensando isso justamente quando eu estava terminando a pregação hoje. Eu não parei lá dentro para fazer uma oração. Eu não levei a Nara e o Eric lá para a gente poder
se consagrar naquele lugar, né? Não é querendo ser místico, não é querendo levar para o lado, vamos derrubar todas as barreiras do mal. Se Deus quiser, Ele derruba. Se Deus quiser colocar aquele lugar totalmente protegido, não precisaria nem dessa cerca que eu coloquei lá. Mas é uma coisa que a gente está precisando fazer. Chegar lá como família, orar, agradecer a Deus porque deu certo. E nós temos que fazer isso. Não só eu e a Nara, que estamos começando lá agora, mas a minha mãe e meu pai já moram juntos há mais de 30 anos, mas você que mora com seus filhos, que mora com sua esposa, que mora com seus netos, todo mundo precisa que Deus habite a sua casa, que Deus edifique a sua casa. E hoje nós vamos falar sobre quando Deus edifica a nossa casa. Em Salmo 127, no primeiro versículo diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Arrumar a casa é uma coisa que todo mundo faz. Agora que está começando, ou depois de já muito tempo, você tem que arrumar a sua casa, você não vai deixar ela bagunçada. Às vezes a gente vai dormir e quando eu olho para casa, meu Deus, passou um furacão aqui dentro. Porque o Eric espalha tudo no chão. Anteontem eu estava deitado na cama e ele começou a tirar as roupas que a mãe dele tinha engomado e colocado dentro do cestinho. Aí começou a tirar e contar. 1, 2, e foi jogando no chão, e eu usando o celular e não percebi. Quando eu olhei, o chão estava todo cheio de roupa. As roupas limpas, as roupas engomadas, e ele lá bagunçando. E aí lá vai eu ter que ajuntar as roupas. Mas a gente precisa arrumar a nossa casa. E é só arrumar no sentido físico, de organizar, de passar uma vassoura. Não. Nós precisamos arrumar nossa casa e manter tudo no lugar conforme Deus quer. Edificar não é só construir, não é só colocar tijolos e crescer aquele lugar e cobrir com um telhado. Edificar é deixar Deus, Ele cuidar e manter aquele lugar organizado. Edificação também é isso. Nós precisamos ter esse lugar edificado por Deus. Nós precisamos que Deus faça parte daquele lugar para que não seja um lugar bagunçado, para que, apesar das bagunças dos seus filhos pelo chão, mas aquele lugar precisa de um ser que organize espiritualmente a sua vida. E como é um lar edificado por Deus? Como é esse lar que é edificado por Deus? Um lar edificado por Deus, ele, primeiramente, ele tem sabedoria. Existe sabedoria dentro daquele lar. Em Provérbios 24, no versículo 3, diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. A sabedoria é a primeira característica de um lar que Deus edifica. Agora, por que essa característica é a primeira? Porque você não chama uma pessoa qualquer da sua rua: eu tenho um terreno e quero construir uma casa. Eu vou chamar aquele menino que está passando de bicicleta: ei, vem aqui, constrói a minha casa. Aí o menino: não, mas eu não sei nem pegar num tijolo. Não, mas constrói. A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente precisa de uma pessoa que saiba, que tenha a sabedoria de fazer um alicerce, de chamar um grupo e construir as paredes, e colocar a parte elétrica. Então, é necessário ter sabedoria para que a casa seja edificada. Um lar edificado por Deus, ele tem sabedoria. A família, ela não deixa de lado os preceitos de Deus para seguir qualquer outra coisa sem antes consultar a palavra.
Uma família sábia que edifica a sua casa e que deixa que Deus edifique a sua casa, ela procura na palavra, ela tem sabedoria nas atitudes. O marido sabe tratar bem a esposa o marido, e os dois os filhos. Então existe sabedoria dentro daquela casa. Marcos 3:25. Vamos abrir lá, Marcos 3:25. Amém? Amém. Marcos 3, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Quando Deus edifica a casa, todas as pessoas da casa procuram sabedoria para conviver felizes, para conviver em harmonia. E para isso é necessário a sabedoria de cada um. O filho tem que ter a sabedoria, o marido tem que ter a sabedoria, a esposa tem que ter essa sabedoria. Se nenhum deles tiver sabedoria, ou se um deles faltar sabedoria, vai existir um conflito dentro daquela casa, vai existir uma divisão, como Marcos fala aqui. Se estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Nós temos tantas referências acerca disso na nossa vida, dos nossos amigos, de pessoas, de famílias que se desestruturaram porque o marido não sabia tratar a esposa, só queria saber de estar no bar. A esposa que vivia mais na rua do que dentro de casa, ou o filho problemático que não queria ouvir o pai e a mãe. E a gente vê isso todo dia, toda hora. Isso é um lar dividido. Isso é um lar que, infelizmente, não tem a sabedoria que Deus coloca dentro daquele lugar. Em Provérbios 14:1, não precisa abrir lá, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mulheres têm um papel muito importante e de muita sabedoria dentro da casa. A mulher, ela tem uma força muito grande dentro do lar. É a mulher quem, na maioria das vezes, cuida dos filhos, é a mulher quem cuida da casa, enquanto o marido está trabalhando. Às vezes é vice-versa, mas no comum, a mulher sempre está mais tempo dentro do lar. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A insensata, infelizmente, ela derruba. Mas isso não é um jugo que tem que ser jogado nas costas das mulheres e pronto. Agora a mulher vai ter que cuidar da casa aqui e vai ter que ser a sábia. Eu não vou fazer nada, pensou o marido, né? Eu não vou ter que fazer nada. E aí o marido fica só sentado, o marido fica sem fazer nada? Não. O marido, ele é o cabeça, como já foi falado aqui muitas vezes, ele é o cabeça do lar. O marido, ele é a pessoa que vai tomar de conta. Nada deve ser jogado só nas costas das mulheres. Para conviver feliz, a gente precisa ter sabedoria dentro do lar, e essa sabedoria provém do Senhor. Essa sabedoria de Deus. Esse lar é edificado por Deus quando existe essa sabedoria. Irmãos, é uma coisa tão natural que você percebe na família que existe sabedoria naquele lar. O filho respeita o pai, a esposa é submissa ao marido, o marido respeita a esposa, o filho. Isso é totalmente natural.
Agora, se for fora desse padrão, você já pode ver que isso não tem sabedoria dentro daquele lar. Precisa ter união dentro do lar. Mas o lar precisa ter só sabedoria? Não. O lar precisa ser cheio de luz. Ser cheio de luz eu vou comprar um monte de lâmpada e botar dentro da casa? Vai ficar bem iluminado, mas pode ficar também muito quente, vai gastar muita energia, né? Mas ser cheio de luz é ser cheio de algo essencial para a vida. A luz é essencial para a vida. Quer dizer que eu vou sobreviver só de luz? Não, mas é necessário. A luz é necessária. Quando aconteceram as pragas do Egito, o Egito ficou sem luz e as pessoas não conseguiam ver um palmo na frente do nariz. Como é que a gente trabalha sem energia, sem luz? Como é que a gente trabalha sem ver? Como é que a gente vai cuidar de alguma coisa sem estar vendo aquela coisa? Como é que a gente vai sobreviver sem luz? Quando Jesus fala que nós somos luz, Ele está falando do nosso testemunho. Nós temos que ser a luz do mundo. Dentro do nosso lar, nós também temos que ser luz. O nosso testemunho de vida, de dentro do meu lar para fora do meu lar, tem que ser uma luz. Eu tenho que mostrar para as pessoas de fora que o meu lar, ele é edificado por Deus. Mas como? Com o meu testemunho de vida. Não basta eu chegar no culto aqui, cantei, ceei, dei minha oferta, ouvi a pregação, agora eu vou para casa. E aí, na minha casa eu faço o que eu quiser. Na minha casa eu grito, eu brigo com a vizinha, eu xingo meu marido. Isso não é ter luz. Isso é não dar um testemunho de cristão. Não basta você estar aqui nesse lugar e estar achando que estou salvo. Não basta você pensar que o seu lar vai estar organizado, que o seu lar vai estar com luz só em você estar aqui. O seu lar tem que exalar a luz que você é também. E é só a nossa luz que precisa iluminar dentro da casa. Jesus, Ele é a luz do mundo. E essa luz é a principal que nós devemos ter dentro da nossa casa. Jesus tem que ser a luz que brilha dentro da nossa casa. Em Salmos fala que a palavra também é a luz. Ela ilumina o nosso caminho. A palavra é a lâmpada que ilumina os nossos pés para ver onde nós estamos andando. E numa vida de cristão, a palavra, ela é a luz também que ilumina o nosso lar. Então, 3 coisas que nós vemos que enchem a nossa casa de luz. A nossa casa é cheia de luz com o nosso testemunho. A nossa casa é cheia de luz quando nós escolhemos Jesus para fazer parte daquele lar. A nossa casa é cheia de luz quando nós usamos a palavra de Deus e deixamos que ela seja a luz lá dentro. É muita luz, né? Mas isso é essencial. A luz, ela traz para o lar, ela traz uma calma. A luz, ela traz alegria, ela traz tranquilidade, traz paz. Se falta energia e aí ficou o calor lá na sua casa, você fica, vamos logo ligar para a Enel, vamos agilizar logo isso aí, porque eu estou com calor, eu preciso ligar o meu ventilador, eu preciso ver alguma coisa. Então, tira a sua tranquilidade, tira a sua paz. E na vida de cristão, na vida como uma família, a casa da gente tem que ser cheia de luz. Amém? E é só luz que tem que encher a nossa casa? É só sabedoria? A casa que Deus edifica, ela é um lugar de palavra, ela é um lugar de testemunho e é lugar também de oração.
as nossas coisas dentro da nossa casa, às vezes ficam bagunçadas, às vezes saem do lugar, às vezes você esquece alguma coisa no lugar que não lembra, e aí quando vai achar já é outro dia que nem precisa. E aí você fica, peraí, tá tudo bagunçado dentro da minha casa? Eu preciso dar uma arrumada, mas para isso você vai ver o melhor lugar para você encaixar ali o seu rack, a sua geladeira. Você vai escolhendo os lugares para que fique um ambiente bonito, fique um ambiente agradável. E na nossa vida, dentro de um lar, e que Deus edifique esse lar, nós também precisamos ter essa organização. E para dar essa organização, nós precisamos de um guia. E esse guia é a palavra. A palavra, ela nos... Vocês estão ouvindo aí? Oi? Tá bom? A palavra, ela nos leva a organizar o nosso lar conforme a vontade de Deus e o querer de Deus. Não adianta você ajuntar todas as suas coisas e organizar tudo aquilo e ser tudo do seu jeito. Você tem que deixar que Deus, através da sua palavra, lhe mostre onde você deve colocar tal coisa. Se eu preciso se eu for mais rígido aqui, será que o meu filho lá na frente não vai sofrer? Será que se eu brigar com meu marido aqui, será que não vai dar problema para a gente depois? A palavra tem a resposta para tudo isso. A Bíblia é o nosso guia de fé, nosso guia de prática. E isso não é só dentro da igreja. Isso não é só durante o evangelismo nas ruas. Isso é na nossa vida. E nós somos orientados por essa palavra. Em João 17:17, vamos abrir lá, João 17:17. Leamos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você não acredita numa pessoa que é mentirosa. Você não acredita em alguém que tem a fama de ser mentiroso. Você não dá confiança a alguém que você já foi enganado. Mas quando é alguém que diz isso aqui é a verdade, essa pessoa só fala a verdade, você dá mais confiança, né? A palavra é a verdade. Então o nosso lar tem que ser cheio dessa palavra, tem que ser cheio da verdade, tem que ser cheio também da oração. No começo eu falei que eu ainda não tinha orado lá na nossa casa. E é uma coisa que nós precisamos fazer. Orar com os nossos filhos, orar com a nossa esposa. Nós precisamos que a oração, o relacionamento com Deus faça parte da nossa vida como família. As esposas dentro de casa, elas têm que ser brandas. Em 1 Pedro 3:7, 1 Pedro 3:7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Está vendo como o marido tratar bem a esposa é uma coisa maravilhosa? A nossa vida de oração dentro de casa, ela não deve ser interrompida por nada. A nossa vida de oração, ela deve ser mantida, apesar de algum trabalho árduo, apesar de alguma discussão, apesar o meu dia não foi bem hoje, mas nós não devemos deixar de orar. A nossa oração como família tem que ser constante. Eu me lembro que, acho que uns 20 anos atrás, o meu pai, ele juntava a gente na sala, eu, minha irmã e a minha mãe, e a gente ia meio que fazer um cultinho dentro de casa. Vamos fazer aqui o nosso culto. Era mais um grupo pequeno do que um culto. Mas aquilo foi ensinando para a gente que era necessário, que a gente precisava. A gente precisava, como um cristão, crianças que estão crescendo num lar cristão, a gente precisava fazer parte desse lugar aos domingos, às quarta-feira, no sábado. E aquilo foi transformando a gente em pessoas que dão razão, que dão importância a fazer parte desse lugar. É tão triste quando a família, ela perde o contato com Deus. É triste quando você deixou de orar pela sua família e aconteceu alguma coisa que parte da sua família se desfez. A nossa família, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente tem passado por um momento como família, como aquela primeira família, que tem sido complicado para nós. A minha irmã, ela não faz mais parte desse lugar. Nós crescemos juntos, nós fizemos muita coisa dentro da igreja, juntos. Ela aprendeu, ela casou dentro da igreja, mas alguma coisa faltou para ela. Quem sabe depois do lar que ela formou, ela não deixou que Deus edificasse o lar dela. Hoje ela vive a vida que ela escolheu. Nós continuamos em oração por ela. Nós batalhamos muito, não deixamos ela de lado. Ela foi morar no lugar dela. Às vezes nós vamos lá visitar. Mas para nós tem sido uma batalha. Porque como família, para o meu pai, olhar para ela é frustrante. Olhar para ela e ver que é uma pessoa que não está mais seguindo nesse caminho que a gente está seguindo, e está seguindo para cá, para o lado contrário. Para ele não demonstra. Mas é a maior decepção da vida dele. E a gente ora por ela, e conversa, e a gente faz por onde. Ela, de vez em quando, solta uma piadinha: volta para casa, volta para a igreja, a gente está sentindo a tua falta. Mas ela está vivendo a vida dela. A gente pede a Deus que transforme o coração dela, volte o coração dela para os caminhos do Senhor. Mas é Deus. Deus tem que entrar naquele lar. Deus tem que edificar aquele lar, mas com a ajuda dela. Se só nós que não moramos com ela hoje, se só nós tentarmos, é forte. Deus, ele nos ouve, mas ela tem que deixar se edificar por Deus. E esse é um exemplo que eu dei da minha família. Mas quantas famílias aqui não estão passando por isso? Alguém
que você está vendo que está indo para outro lado. Alguém que você queria que estivesse do seu lado, andando, continuando por aqui, que a qualquer momento Jesus volta e aí vamos junto, mas que na verdade está indo ao contrário. Isso dói, sabe? Porque é a família, é o laço, é sangue. E acima de tudo, nós somos todos cristãos. É o amor de Cristo que nos une. É o amor de Cristo que une a sua família. Enquanto você se manter calado nas suas orações, a sua família vai permanecer no caminho que está seguindo. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, precisamos orar pelos nossos entes queridos que muitas vezes estão se perdendo, estão morrendo, e a gente não está levando, a gente não está conduzindo. Ore pela sua família. E que nada interrompa o seu momento de oração. Que nada interrompa aquele momento de palavra. Vem cá, vamos ler a palavra junto. Às vezes, antes da minha mãe se converter, tinha uma Bíblia lá em casa, aquela Bíblia que é desse tamanho, que eu não vou dizer de onde é, que sempre fica aberta no Salmo 90. E aí eu ficava vendo aquela Bíblia e eu não lia nada, eu só via os desenhos que tinha na Bíblia. E aí eu ficava, que desenho legal, então é assim. Era o meu primeiro contato com a Bíblia, meu primeiro contato com a palavra. Eu nem sabia que era uma Bíblia, mas eu era fissurado naquelas pinturas que eu acho que é de Van Gogh. Eu não sei de quem é aquele monte de pintura, mas era o meu contato com a palavra. E eu acho que depois que a minha mãe se converteu, ela jogou essa Bíblia fora ou deu para alguém, eu não sei. Mas a palavra continuou lá dentro da minha casa. A palavra continuou edificando a minha casa. Diferente da minha irmã, e nem querendo ser melhor do que ela, eu dei mais ouvido a essa palavra. A minha irmã, ela optou por, peraí, eu vou dar uma pausa aqui nessa palavra. Eu continuei dando ouvidos a essa palavra. E eu espero continuar e espero que essa palavra se consume, mas que todos nós, com as nossas famílias, com nossos filhos e esposa e marido, que nós possamos chegar naquele dia juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque é uma casa que ela é edificada por Deus, ela é uma casa feliz. E é o quarto ponto. A casa edificada por Deus, ela tem sabedoria, ela é cheia de luz, tem testemunho de vida. Mas isso é muito lindo, né? E tem luz, tem sabedoria, parece aquelas revistinhas dos testemunhos de Jeová. Que é lindo, aquele é um ambiente lindo e tem bichos, e é tudo lindo, mas espera aí. Seria lindo se a vida fosse daquele jeito. Mas nós temos o potencial para tentar fazer isso. Para deixar o nosso lar ser um lar feliz. Para transformar o nosso lar em um lar que, se Deus edifica, o lar é feliz. Então quer dizer que nós não vamos mais discutir. Eu não vou mais brigar com o meu filho. Eu não vou ter mais problemas com o encanamento da pia. Eu não vou mais ter problemas porque entrou alguém lá em casa e roubou alguma coisa. Não, ser feliz não é isso. Ser feliz não é deixar que isso aconteça. Ser feliz é quando você tem união com a sua família. É quando, apesar de tudo isso que acontece, você olha e diz: meu Deus, obrigado porque não aconteceu nada de mal conosco. Obrigado porque minha família se mantém aqui junto. Isso é um lar feliz.
É um lar em que Deus depositou a sabedoria na família. É um lar que anda junto nos caminhos do Senhor. E apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas, é um lar que Deus, Ele constrói. Depois de, acho que foi em novembro, que a gente chegou lá nesse lugar onde a gente comprou a casa, ainda não tinha casa. Em novembro a gente pediu, vai ser aqui, beleza, então vamos começar a construção, a gente vai correr atrás de tentar ver financiamento, essas coisas. Não tinha uma casa. E desde novembro que a gente espera receber essa casa. Quando foi, acho que no final de abril, aí a gente recebeu a notícia de que a casa estava pronta. Tá pronto. Pois então vamos pegar nossas coisas e correr lá para dentro. Não. Ainda não estava 100% pronto. E nunca vai estar. É um lugar físico que vai manter pessoas ali dentro. É um lugar que vai abrigar pessoas, que vão acontecer eventos. Eu espero, na CLDs vai fazer um churrasco para nós. E é um lugar que vai ter alegria, que vai ter paz, que vai ter tranquilidade. E em nome de Jesus vai ser um lugar que vai honrar e bendizer o nome dele. E não só na minha casa, mas você tem que querer isso para a sua. Você tem que querer que a sua família, ela primeiramente, antes de tudo, ela busque a Deus. Primeira coisa ela tem que buscar a Deus. E sempre que eu falo aqui em cima, eu digo, isso também é para mim. Nós precisamos buscar mais, nós temos que nos entregar mais na obra, temos que nos entregar mais na palavra, na oração, para que aquele lar seja um lar feliz. Que seja um lar que Deus edifique. Lucas 15, versículo 8, vamos abrir lá. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto fala sobre o pecador que se arrepende. Mas nós conseguimos tirar uma lição para dentro da nossa casa também. A dracma perdida podem ser os valores da sua família. Não o valor financeiro, mas o respeito, a compreensão, a obediência, o amor, a submissão. Esses valores não devem ser perdidos dentro da nossa casa. Quando nós percebemos que esses valores foram perdidos, nós temos que buscar incessantemente achar esses valores. O Eric, de vez em quando, ele me desafia. Daquele tamanho, ele me desafia. Ele não tem noção do perigo. E aí, um dia a gente deitado na cama, ele começou a chutar o berço, chutando o berço, e eu disse, pare. Aí ele olhou para mim, e aí continuou com o pezinho bem devagarzinho e batendo. Aí tu vai me desafiar mesmo? Aí ele parou, quando ele percebeu que eu tinha tirado o olho, foi lá e bateu de novo. E aí tome um tapazinho na sua perna. Aí ele, peia? Peia, papai? Aí eu, peia? Porque você me desafiou, porque você foi contra o que o papai falou. O papai disse não.
E você continuou fazendo. Aí quando ele quis fazer de novo, ele olhou para mim, aí deitou a perna, não fez mais. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Se a gente deixa correr solto, será que isso muito bem pode passar na vida deles? Mas será que isso não vai tirar um dos valores, que é o respeito pelo pai? Nós precisamos olhar esses valores, ver se eles não estão sendo perdidos. E se foi perdido, a gente tem que buscar incessantemente. E se a gente achar, a gente vai chamar a família, como ela que chamou as vizinhas, como chamou as amigas, e nós temos que festejar. Porque os nossos valores dentro da nossa casa estão sendo trazidos de volta. Não deixe que os valores, não deixe que o seu filho grite com você, não grite com a sua esposa, não seja insubmissa ao seu marido. Tenha valores dentro da sua casa. Tenha valores, faça com que esse lar seja um lar feliz. Deus, ele edifica a nossa casa, mas precisa que nós deixemos que ele edifique essa casa. Precisa que nós ajudemos, vamos dizer assim, o Senhor a fazer isso. Precisa fazer a nossa parte, a gente precisa buscar os valores, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter conversas dentro de casa. A gente precisa de muita coisa dentro do nosso lar. O nosso lar é complexo. O nosso lar não é só eu pegar minhas coisas e jogar tudo dentro daquela casa e aí agora é meu lar. Não. Aquilo é uma casa cheia de coisas e com algumas pessoas. O lar, ele é cheio disso aqui. O lar é cheio de Deus. O lar é um lugar que Deus edifica. E a sabedoria ajuda a fazer isso. Ser cheio ser um lugar cheio de luz ajuda a fazer isso. Um lar edificado por Deus, ele tem a palavra, ele tem um testemunho, ele tem oração. E ele é feliz. Quem aqui não procura um lugar feliz? Quem aqui não procura que o seu lar seja feliz? Todos os domingos nós ouvimos pedidos de orações aqui, e a maioria é por família. Saúde e família. Isso tudo faz parte do nosso lar. A família, gente, é primordial. Primordial no que diz respeito a permanecer unidos. Se uma família se desestrutura, é muito propenso que essa família possa sair da igreja. Eu tenho uma amiga que ela cresceu na igreja, o pai dela pastor, a mãe dela pastora, né, porque eles são de denominação diferente, e o irmão dela também. E aconteceu que o irmão dela casou, e aquela coisa dentro da igreja, e acabou que ele traiu a esposa. A família se desestruturou, o pai frustrado, a mãe frustrada, e aquilo foi tirando eles dentro da igreja. De vez em quando, eu vou faltar, não estou bem. Meu filho se separou e agora está no mundo. Isso desestruturou a família dela. Hoje ninguém é da igreja. Hoje ninguém faz parte desse reino. Então, gente, nós precisamos orar. Nós precisamos dar testemunho, nós precisamos ter essa sabedoria que Deus nos entrega para que essa casa seja edificada. Amém? Que Deus, ele possa nos abençoar, que Deus, ele transforme a nossa maneira de ver um lar, que não seja apenas um lugar que você chega depois do trabalho para jantar e dormir, ou então que você passa o dia. Que o seu lar seja um lugar edificado por Deus. Que o Senhor Deus faça parte daquele lugar. E que você, como um cristão, consiga ver que Deus está trabalhando naquilo. Amém? Vamos louvar.